A Bíblia contém muitos avisos importantes sobre como devemos viver. Ela nos fala sobre o tipo de pessoas com quem devemos nos relacionar, sobre as consequências do pecado e da desobediência, e também nos ensina a ficar atentos aos sinais dos tempos. Mas quero me concentrar no que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3. Os avisos neste capítulo são muito fortes, porque falam sobre o mundo em que vivemos hoje. Em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5, a Bíblia diz: "Mas saiba disto, nos últimos dias virão tempos difíceis, porque as pessoas serão amantes de si mesmas, gananciosas, orgulhosas, desobedientes aos pais, ingratas, sem amor, cruéis, caluniadoras, sem controle próprio, orgulhosas, mais interessadas em prazeres do que em Deus." Esse alerta de Paulo para Timóteo é muito relevante para o que vemos no mundo de hoje. A Bíblia descreve como as pessoas se afastariam de Deus, vivendo de maneira egoísta, focadas no dinheiro e em suas próprias vontades, sem se importar com o próximo. Isso nos faz refletir. Como estamos lidando com o mundo ao nosso redor? Você está sendo influenciado pelos valores do mundo ou está vivendo de acordo com os ensinamentos de Deus? É importante ficar atento para não cair nas armadilhas da sociedade que tenta nos desviar de uma vida fiel a Deus. A palavra de Deus também nos alerta sobre pessoas que aparentam ser piedosas, mas que na realidade vivem de forma superficial, sem permitir que o poder de Deus transforme suas vidas. Isso nos ensina que precisamos tomar cuidado com as falsas doutrinas e com pessoas que querem nos afastar da verdade. Precisamos manter nossa fé firme e nossa vida centrada em Deus. No mundo de hoje, é fácil se deixar dominar pelo medo e pela ansiedade. O noticiário está sempre cheio de más notícias sobre doenças, violência e desastres. Isso pode nos deixar tristes e preocupados. Mas, como cristãos, precisamos aprender a focar em Deus e na sua bondade, em vez de nos concentrarmos nos problemas ao nosso redor. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas olhar para elas com a confiança de que Deus está no controle e tem poder para nos ajudar. Na igreja, também podemos perceber uma atitude de negatividade, onde muitas vezes as pessoas se concentram em suas dificuldades e esquecem de refletir o amor de Cristo. Jesus sempre esteve ao lado dos necessitados e mostrou compaixão por aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Mas em algumas partes da igreja hoje, vemos que muitos preferem se associar a pessoas famosas ou poderosas, esquecendo-se de que devemos ajudar os marginalizados e os que realmente precisam do amor de Cristo. Vivemos em uma sociedade cheia de medos e incertezas. Muitas pessoas acordam todos os dias com o peso da ansiedade ou da depressão. O medo pode nos paralisar, tornando tudo mais difícil. No entanto, a Bíblia nos diz que o medo não vem de Deus. Deus nos deu um espírito de poder, amor e autocontrole, e devemos aprender a confiar nele em vez de nos deixar dominar pelo medo. Essas batalhas internas e esses sentimentos podem nos afastar de Deus. Porém, a solução para esses problemas não está em focar nas dificuldades, mas em focar em Cristo. Quando olhamos para Ele, encontramos a paz e a força para seguir em frente. Como Pedro, que começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus, nós também podemos perder o foco e nos deixar afundar nas dificuldades se não mantivermos nossa confiança em Deus. Portanto, a chave para superar o medo e as dificuldades da vida é focar em Deus. Isso significa não se concentrar nas circunstâncias ao nosso redor, mas manter os olhos em Jesus, confiando em sua ajuda e no seu poder. Em vez de nos deixarmos dominar pela tristeza e pelo medo, devemos escolher viver com fé, lembrando sempre da bondade de Deus e de suas promessas. Em resumo,
Para viver de forma vitoriosa, precisamos dedicar nossas vidas à obra de Deus, meditar na sua palavra e lembrar de sua bondade. Quando fazemos isso, somos capazes de enfrentar qualquer dificuldade com esperança e paz, porque sabemos que Deus está no controle. Devemos estar atentos aos avisos de Deus na Bíblia, para que possamos viver de acordo com sua vontade e sermos exemplos do seu amor no mundo. Se você deseja crescer na fé e viver de acordo com os ensinamentos de Deus, inscreva-se no nosso canal. Aqui, compartilhamos mensagens inspiradoras e direcionadas pela Palavra de Deus. Não perca!